O Marco Civil da Internet, recentemente transformado em lei, define regras para o funcionamento da rede mundial de computadores. A expectativa é que a nova legislação garanta direitos e cobre deveres de todos os que participam do mundo virtual. Outra expectativa é que coíba práticas criminosas como as verificadas pelo Ministério Público Federal no Rio de Janeiro e em São Paulo. A simples menção a imagens de crianças misturadas a conteúdo sexual causa indignação e revolta. É um absurdo e é um dos maiores crimes com maior potencial lesivo que existem hoje em dia, né? Porque a criança vai se ferir para sempre. Criança ou adolescente, o que for. Criança é uma pessoinha que deve todo cuidado, toda atenção, todo carinho, todo respeito. Devemos ensinar coisas boas, interessantes para as crianças. Isso tem que ser proibido, né? Que não pode circular isso aí. Tem que ser totalmente proibido. Mas no mundo da internet, a possibilidade de anonimato acaba servindo de incentivo para a divulgação de pornografia infantil. Estudo da SaferNet Brasil mostra que, dentre os crimes contra os direitos humanos praticados na web, a pornografia infantil é a mais denunciada. Em 2013, das cerca de 250 mil denúncias recebidas pela organização, mais de 30% tratavam dessa prática criminosa. Considerando também as investigações próprias da Polícia Federal, 134 pessoas foram presas em flagrante no ano passado, um aumento de 127% em relação a 2012. A internet entra nessa questão como um local onde isso pode ser disseminado. E essa pornografia infantil pode atingir muito mais gente. Isso é muito grave porque isso traz para as pessoas... para as crianças, para adolescentes e também para adultos, uma concepção equivocada de sexualidade, uma concepção distorcida que promove a sexualidade de alguns em detrimento de outras pessoas que são mais vulneráveis. Por isso a pornografia infantil na internet é tão delicada, perigosa e deve ser combatida. Especialistas alertam que, para coibir os crimes virtuais, é essencial a colaboração das empresas administradoras de sites e provedores de internet, que podem ajudar a identificar os casos e localizar os criminosos. Mas nem sempre é o que acontece. Em 2008, em uma das iniciativas para combater a pornografia infantil na internet, o Ministério Público Federal em São Paulo firmou o termo de ajustamento de conduta com o Google. No termo, a empresa se compromete a informar os procuradores sempre que houver casos e também a manter armazenados em seus servidores por até 1 ano os dados necessários para identificar o autor e a vítima do crime. Por precaução, para ter acesso aos dados, os procuradores pedem antes autorização judicial. No início funcionou muito bem o TAC, nós tivemos uma queda radical de denúncias de crimes praticados no sítio do Orkut, houve uma diminuição no primeiro ano de 70%. No entanto, a partir do ano de 2011, nós vimos que o Google começou reiteradamente a descumprir não só o termo de ajustamento de conduta, como decisões judiciais. E foi, ao longo do tempo, sofisticando sua forma de desatendimento. No início, eles diziam que não tinham mais a prova da materialidade porque teria decorrido o prazo de 6 meses, que era uma mentira, porque ainda estava no prazo que eles deveriam ter armazenado o conteúdo daquela página, assim como os dados do IP e os dados pessoais da pessoa que divulgou aquela imagem. Num segundo momento, eles nos encaminhavam CDs com nenhuma prova dentro. Segundo a procuradora, desde 2011, o acordo foi descumprido 14 vezes pelo Google. Diante da situação, o Ministério Público Federal em São Paulo denunciou 2 diretores da empresa pela prática de crime de desobediência. Um deles responderá também por desrespeitar o Estatuto da Criança e do Adolescente. As penas previstas são de até 6 meses de detenção pelo crime de desobediência e de até 6 anos de reclusão pelo crime previsto no ECA.
Em outro caso envolvendo crimes na internet, o Ministério Público Federal no Rio de Janeiro pediu que o Google retire do site YouTube 15 vídeos com mensagens que, segundo os procuradores, promovem a discriminação, o ódio e o preconceito em relação a religiões de matriz africana, como o Candomblé e a Umbanda. Para a Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, os casos são de intolerância religiosa. Eu acho errado, cada um tem a sua e eu acho que ninguém deve falar sobre outra religião, né? Eu acho que ninguém tem que ficar expondo outras religiões se não tem direito de resposta, né? Eu acho que religião é uma coisa complicada, né, de se falar, tem que respeitar, porque cada um tem a sua. O nosso país é laico, e então as pessoas têm o direito de acreditar numa determinada religião ou não acreditar, e eu acho que o respeito é acima de tudo. Este professor de ciência da religião diz que, por serem seguidas por minorias e terem origem em estratos mais pobres da sociedade, as religiões de matriz africana são alvo frequente de preconceito. Para ele, a intolerância é fruto da falta de conhecimento e a publicação dos vídeos na internet, também pela rapidez com que se propagam, representa perigo para a sociedade. De certo é um estímulo à violência, já é uma violência que tende a se multiplicar. Não é? Porque, inclusive, no campo religioso, quanto mais ignorante uma pessoa, mais ela acha que só ela tem razão. A isso se dá o nome de fundamentalismo ou de sectarismo. Numa sociedade como a nossa, que se orgulha de ter uma convivência plural, de ter uma convivência cordial entre as diferenças, isso vai minando uma das coisas que é a identidade do brasileiro. A expectativa é que a aprovação do Marco Civil da Internet seja uma ferramenta poderosa para coibir os crimes na web. A procuradora alerta para a necessidade de vigilância constante. O crime praticado no mundo virtual, ele pode ser praticado em um segundo e no segundo seguinte não existir mais a prova da materialidade. Então nós temos que estar de perto acompanhando isso, acompanhando tanto a prática do crime, cercando de uma forma, claro, que sem ofender a liberdade de expressão, sem ofender a intimidade, mas cercando e assegurando o bem-estar da criança, o bem-estar do menor, assegurando que a proteção, a total proteção do menor, que é um dos fundamentos básicos da nossa Constituição. A liberdade de expressão, ela tem um lado que é o lado da ética e da responsabilidade social, né? Então, a nossa liberdade de expressão, ela deveria vir condicionada a uma postura de civilidade, né? De que a gente possa nos expressar livremente, mas que a nossa expressão não denigra ou não seja executada em detrimento de outras pessoas. A liberdade de expressão, ela tem que ser responsável, ela não pode ser ofensiva, não pode ser indutora de preconceito, não pode ser indutora de violência. Não se deve aceitar a agressão, seja por palavras, seja por imagens. Isso é o contrário da liberdade de expressão. Em nota, o Google destacou uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os responsáveis por plataformas digitais não podem exercer controle prévio dos conteúdos publicados por usuários. A empresa explicou que não recebeu os endereços eletrônicos dos vídeos que estimulam preconceito religioso para que eles pudessem ser analisados. Sobre pornografia infantil, o Google alegou que mantém uma postura proativa de combate a esse tipo de crime em parceria com as autoridades.